Que a graça de Deus Pai, em Cristo Jesus, na companhia do Espírito Santo, esteja com cada um de nós, que queremos nos concentrar, meditar na Santa Palavra de Deus, palavra que nos foi entregue, e hoje nós a temos para poder colocar isso também na nossa vida e no nosso coração. Por isso nós pedimos, Efatá, abra, Senhor, o meu coração. Amém. Queridos irmãos, se estima hoje que cerca de 9,7 milhões de pessoas aqui no Brasil, eles sejam essa comunidade de surdos que se comunicam através da língua de sinais. Porém, as libras, elas não são destinadas somente a essa comunidade surda, mas elas quebram o silêncio com toda a comunidade em geral. Talvez vocês vão se lembrar, semana passada, no culto distrital, nós tivemos aqui a oportunidade de poder nos comunicar através da língua de sinais, as libras. Tivemos 2 intérpretes e tradutores, com a possibilidade de nós nos comunicarmos com aqueles que também estão conhecendo, vivenciando, celebrando a graça de Deus. E seria uma alegria muito grande se a gente pudesse ter isso todos os cultos, podendo também compartilhar através dessa linguagem a graça de Deus também com as pessoas que precisam dela para se comunicar. Que alegria foi poder compartilhar através das libras. Isso me fez pensar no texto do Evangelho de hoje, o Evangelho de Marcos, capítulo 7, da sensibilidade que Jesus teve em se comunicar através de uma linguagem muito específica. A gente poderia dizer uma linguagem de sinais para esse homem que foi levado até ele, sendo surdo e mudo. A região que isso aconteceu é chamada de Decápolis, até na nossa tradução nós temos as 10 cidades. É uma região maior, onde 10 cidades estão ali reunidas, mas o que é interessante é que esse é um lugar que não era do povo judeu, era um povo que morava ali perto de Jerusalém, mas não era o povo judeu, os gregos e outros povos. O que isso significa? Que eles não conheciam tanto as promessas do Antigo Testamento, ou do povo de Israel, mas especialmente não viviam na expectativa do seu cumprimento. Mas isso não significa que o reino de Deus, ou a palavra, ou Jesus não se importava com essas pessoas. A gente vai perceber já no capítulo 5 do Evangelho de Marcos, Jesus ele vai ao encontro, está numa cidade dos Gerazenos, e onde essa região de Decápolis estava situada, e a gente tem no capítulo 5 Jesus curando um homem que no texto bíblico fala com espíritos imundos ou endemoniado. Seria até interessante a gente parar no capítulo 5 e olhar com calma um pouquinho esse milagre que aconteceu ali. Jesus realizou a cura de um homem endemoniado. O impacto que essa situação causou naquela cidade, naquela região, como eles tentaram ajudar aquele homem, o que aquilo lá representava, e quando Jesus curou esse homem, como é que isso ficou representado naquela região. Porque quando a gente vai perceber no final desse relato, lá no capítulo 5, depois de Jesus ter curado esse homem endemoniado, esse homem queria seguir Jesus, junto aonde ele fosse, queria ser um seguidor de Jesus. Mas Jesus respondeu, não, vá para a sua casa, vá para os seus parentes, conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis, ou seja, nessas 10 cidades, tudo o que Jesus tinha feito, e todos se admiravam. As palavras, elas voam rápido. Agora não é mais alguém falando em nome de Jesus, mas o próprio Jesus está nessa região. Está ali proclamando a mensagem de Deus. Talvez esse milagre do capítulo 5 tenha reverberado tanto que quando Jesus chegou nessa região, as pessoas queriam recebê-lo. Ele foi bem recebido
na casa das pessoas. Mas o destaque que eu gostaria de fazer é a maneira como Jesus queria ser conhecido. No capítulo 5, Jesus ele destaca: conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. O destaque que eu faço é a maneira como Jesus queria ser conhecido, como alguém que tem compaixão com aqueles que sofrem. E é dessa maneira que esse homem foi para essa região e falou a respeito de Jesus, como alguém que teve compaixão dele. E quando ele estava então reunido ali, nessa região em Decápolis, foi levado até Jesus um homem que era surdo e mudo. O que Jesus realiza aqui é algo maravilhoso, algo maravilhoso. Jesus cura esse homem. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês não é a cura expressamente dita, mas as situações que estão em volta dessa cura, os detalhes. Agora, mas eu quero convidá-los a refletir na perspectiva desse homem que é levado até Jesus. A gente olha aqui nesses versículos e não sabe quem é, não tem o nome dessa pessoa, apenas que ele é um surdo e mudo. Alguém que não ouvia e tinha muitas dificuldades para falar. Nós não sabemos quem o levou exatamente, se eram seus amigos, se eram conhecidos. De repente ele está no meio de uma multidão, diz o texto, muitas pessoas que estavam ali em volta. Também não sabia exatamente o que iria acontecer, quais as expectativas de estar ali reunidos, mas talvez ele sabia que aquele homem realizava milagres. De repente, então, ele é escolhido, no meio de tanta gente que estava ali, ele é escolhido. Ele é retirado daquela multidão para um lugar separado, um lugar tranquilo. Então, de repente, ele olha, e Jesus que está na sua frente, ele olha, vê, ele sente os dedos de Jesus tocarem nos seus ouvidos. De repente, ele olha, ele vê, ele sente Jesus pegar o seu dedo, molhar com a saliva e tocar na sua língua. Não sei se ele entendeu muito bem aquilo que Jesus estava dizendo, mas eu acho que sim. O que Jesus está demonstrando aqui é que exatamente naqueles lugares onde mais vulneráveis, onde ele sofreu ao longo de toda a sua vida, Jesus está dizendo: eu sei que você sofre por isso e por isso. O que eu percebo nesses pequenos versículos é que antes de Jesus realizar a cura, ele demonstra sensibilidade, compaixão, entendimento, extremo amor ao sofredor. E não somente pelo fato de tocar, mas percebam, Jesus ele retirou da multidão, levou para um lugar tranquilo, deu tempo para aquela pessoa. Talvez para uma pessoa que ao longo da sua vida foi colocado de lado, viveu sozinho, desprezado, e por algo simples, por tempo, por estar presente, pelo toque, por gestos, por sinais, Jesus está demonstrando de todas as formas possíveis: olha, meu amigo, eu me importo por você, eu me importo pelo seu problema, pela sua dor, por aquilo que você está sofrendo, e eu vou te mostrar o caminho da salvação. Ele está dizendo de todas as palavras, todas as formas possíveis, aqui antes sem dizer nada, mas apenas demonstrando em gestos, em sinais, que Ele é o Messias, que Ele é o Salvador, que Ele é o Redentor. E aí vem algo que para mim é extremamente significativo nesse texto. Depois de ter feito tudo isso, Jesus ele olha para o céu. Jesus olha para o céu e faz um sussurro que não tem uma palavra sequer. E então ele diz: Efatá. Depois de olhar para o céu, ele diz Efatá. É uma palavra aramaica. E aqui a gente tem a tradução dessa palavra que significa abra-se. O que Jesus estava querendo dizer aqui quando ele olha para o céu e pede abra-se? A gente sabe que o milagre da cura acontece ali, naquele momento, pelo poder da palavra de Deus. Pelo poder da palavra de Deus que aquele homem então é curado.
Mas a gente percebe isso em outros lugares, que é pelo poder da palavra de Deus que os milagres acontecem. A gente não fez a leitura, mas nos versículos anteriores, Jesus curou a filha de uma mulher, a Ciro-fenícia, à distância. Aquela que foi pedir ajuda para Jesus, e ela falou assim, ajude, cure a minha filha. E ele falou assim, vá para casa. Quando ela chegou em casa, a filha estava curada. E a gente tem tantos outros relatos de pessoas que foram curadas por Deus apenas pela voz, pela palavra. E é exatamente isso que acontece. Pela palavra, pela voz de Deus, Ele cria, Ele recria. Isso nos lembra Gênesis. Pela voz, Deus criou todas as coisas, quando Ele disse que haja luz. E todas as coisas foram criadas apenas pelo poder da palavra de Deus. E no final, depois da criação, a gente ouve o próprio Deus dizer pela sua palavra, e eis que tudo é muito bom. Eis que tudo é muito bom. Se formos ser sinceros no dia de hoje, no momento em que vivemos, nós não podemos dizer, eis que tudo é muito bom. Não podemos dizer mais isso. Porque nós vivemos num mundo, como diz lá o apóstolo Paulo, um mundo, uma criação que sofre, que chora, que geme, pelo impacto que o pecado, que o mal, ele causa não somente no mundo em que vivemos, mas também na nossa vida, nos nossos relacionamentos. Eu creio que vocês também têm acompanhado, mas nessas últimas semanas, até foi ontem, eu vi histórias de afeganistãos que estão saindo das suas casas, estão fugindo, estão andando quilômetros e quilômetros sem comida, sem água, debaixo do sol, esperando apenas um abrigo, uma sombra, um alimento, ser recebido, na esperança de ser recebido na Turquia, na Europa ou em qualquer outro lugar. Quanto sofrimento, minha gente. A pena que eles estão sofrendo é estar fugindo de um grupo que assumiu o controle de um país, um grupo terrorista. E quantas famílias estão sofrendo por causa disso. Mas não somente lá, não somente por essas situações. Nós também aqui no Brasil, nos nossos relacionamentos, na nossa vida, as pessoas que estão ao nosso redor, nós estamos sofrendo dor, angústia, machucamos uns aos outros, não somente com palavras, mas com ações. E quando a gente começa a observar a realidade que está à nossa volta, a gente não pode dizer aquilo que Deus disse lá no início, eis que tudo é muito bom. O que a gente diz é aquilo que o apóstolo Paulo reforça, o mundo sofre, o mundo chora pelas dores que estão ao nosso redor, porque a criação ela geme pelo pecado em que vivemos. E quando eu olho para esses versículos, tanto lá do Antigo Testamento, quando Isaías fala, agora também no Evangelho de Marcos, quando Jesus realiza esse milagre, ao mesmo tempo ele está dizendo, não somente para aquele povo, não somente para aquela pessoa, para aquele surdo e mudo, mas para nós também. Eu reconheço, eu sei que vocês estão sofrendo, eu reconheço a realidade em pecado, eu reconheço a maldade, eu sei que todos pecaram e o impacto que isso causa na vida, na criação, em todos os relacionamentos. Eu sei. Por isso, eu estou trazendo algo novo. Por isso, eu estou fazendo novos céus e a nova terra. Efatá. É a palavra, é a única palavra que Jesus diz nesse contexto. E antes de Jesus dizer essa palavra, ele olha para o céu. Isso é significativo. Porque essa palavra, de uma certa forma, resume aquilo que Jesus fez em seu ministério. Que, em outras palavras, é abrir os céus. Abrir os céus para nós. Quando Jesus ele cumpriu a lei em nosso lugar, quando Jesus pagou pelos nossos pecados lá na cruz, ele estava abrindo o céu para nós. Efatá. No momento do início do seu ministério, quando Jesus
estava sendo batizado por João Batista. Vocês se lembram dessa história? De repente os céus se abrem, vem o Espírito Santo, a voz de Deus Pai que diz: eis, esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho muita alegria, escutem o que ele diz. Efatá. Quando Jesus está chamando os seus discípulos, e logo no início, no Evangelho de João, a gente tem que Jesus ele chama Natanael, e tem um relato muito interessante. O próprio Jesus diz: vocês verão o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem, Efatá. Efatá. Foi exatamente os céus abertos que Estevão viu. Se lembram de Estevão? Se lembram da história dele? Antes de ser apedrejado, antes de ser martirizado, ele se ajoelha, ele fala com Deus em oração, ele olha para o céu, e quando ele olha para cima, os céus não estão fechados. Diz um texto bíblico: Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus, e viu também Jesus de pé ao lado direito de Deus. Então disse: estou vendo o céu aberto, e o Filho do Homem em pé ao lado direito de Deus. Efatá. João, o evangelista João, que possivelmente foi preso, estava preso na ilha de Patmos, por testemunhar a respeito do Evangelho, da graça de Deus, e foi num domingo de manhã, possivelmente, que ele teve a visão, e de repente, ele vê diante dos seus olhos alguém parecido como um homem, e esse homem disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, eu sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo. Efatá. Todos nós aguardamos esse momento, todos nós aguardamos o momento, assim como João, assim como Estevão, e assim como milhões e milhões de pessoas já tiveram a possibilidade de olhar para o céu e ter a expectativa da cidade celestial, de poder estar na companhia celestial com os anjos, arcanjos e toda a companhia celeste, junto com o nosso Deus Criador. Percebam que quando Jesus ele realiza esse milagre, ele diz: Efatá, abra-se. Sim, aquele homem foi curado. Sim, ele começou a ouvir, começou a falar corretamente, mas isso, naquele momento também nos é dito de forma muito clara, que aquilo que ele veio fazer, a sua obra, que se realizou na cruz do Calvário, significa que os céus estão abertos também para nós. Em Cristo já vivemos essa esperança. Em Cristo, por meio de sinais simples, que celebramos em todos os domingos, pelo batismo, pela ceia, já temos uma antecipação daquilo que Deus tem prometido aos seus filhos. Mas vivemos aqui neste mundo, mesmo nós tendo a certeza de que Deus já realizou isso por nós, nós já temos a certeza e a segurança do novo céu e da nova terra, de que nós somos filhos amados, resgatados, não vivemos mais na escuridão, mas sim na luz de Cristo, ainda vivemos as dores desse mundo, ainda sentimos na carne o peso dos pecados que estão diante de nós. Mas enquanto vivemos aqui neste mundo, o Senhor, de forma simples, mas concreta, vem ao nosso encontro e demonstra que Ele se importa comigo e contigo, com você, se importa com cada um de nós, se importa com as nossas dores, se importa com a humanidade que sofre e chora as dores desse mundo. A pergunta que a gente faz é: de que maneira Deus demonstra isso? De que maneira Deus demonstra que está preocupado comigo, contigo? De que maneira o Senhor demonstra que tem compaixão com aqueles que sofrem, com as dores? Olha, Deus ele continua demonstrando isso através de formas muito concretas, através de sinais, através de meios. Deus vem ao meu encontro, Deus vem ao seu encontro, Deus vem ao encontro do que sofre para dizer: os teus pecados estão perdoados, através da proclamação da graça de Deus. Ele vem até o nosso encontro
com as águas derramadas sobre nós e quando recebemos o nome do Deus triuno sobre as nossas vidas. Deus vem ao nosso encontro quando nos dá o seu corpo e sangue para perdão, vida e salvação. Deus vem ao nosso encontro através também de pessoas que testemunham, falam a respeito daquilo que eles receberam. Deus vem ao nosso encontro e Deus chega ao encontro das pessoas através de você. Daquilo que você faz, daquilo que você testemunha, daquilo que você vive, não somente em palavras e ações, a graça de Deus, que você, na sua vida, já foi tocado por um Deus compassivo, um Deus misericordioso, com um Deus que te resgatou das trevas para a luz, um Deus que te coloca para dentro da sua família. E esse Deus em Cristo Jesus te leva, te impulsiona, te move a ser também um agente da criação de Deus na vida de outras pessoas. Isso que aconteceu lá com aquele homem endemoniado no Evangelho de Marcos, capítulo 5, que foi tocado por Jesus e a sua vida mudou drasticamente, ele começou a testemunhar para aquela região e para todas as pessoas que Jesus é misericordioso. Assim também com esse homem aqui que foi curado, esse surdo e mudo, que depois que aconteceu tudo isso, ele falou assim, ele não conseguia guardar isso para si, ele falou para todas as regiões, para todos os povos, para todas as situações onde ele encontrava, tudo que ele faz bem, ele faz até mesmo os surdos ouvirem, faz até aqueles que não falavam falar, mas ele continua movendo pessoas, milhões e milhões de pessoas já foram tocadas por essa palavra, por esse Deus que abriu os céus diante dos seus olhos e foram levados a testemunhar dessa graça, desse amor na vida de outras pessoas. Ao refletir sobre essa história e pensar na nossa realidade, eu só posso dizer, Deus se importa com você. Deus se importa comigo, Deus se importa conosco. Deus se importa com aquilo que com o nosso sofrimento. Ele ouve a nossa dor, mesmo que a gente não tenha dito uma palavra sequer. Eu vejo que Jesus, ele curou esse homem, mesmo ele sem ter falado nada. Porque Jesus sabe daquilo que nós passamos, das nossas dores, das nossas angústias. E esse Deus que sabe, também ele é preenchido de muita compaixão, oferecendo toques de misericórdia. A nossa oração é a oração aquilo que o salmista Davi, no Salmo 51 diz, abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor. Não sou eu que abro minha boca para falar, mas eu peço para que o Senhor abra, para que através disso eu possa falar. Eu posso também continuar orando, abra, Senhor, o meu coração, para que através da minha vida, das minhas ações, das coisas que acontecem na minha vida, eu possa demonstrar a sua presença na vida e no coração de outras pessoas. Oramos para que o Salvador Jesus nos use como instrumentos vivos, para que através de atos de amor junto ao nosso próximo, através de toques de compaixão com aqueles que sofrem e testemunho alegre de filhos amados e perdoados, eu, você, nós, todos nós, possamos abrir os céus para aqueles que não conhecem Jesus, abrir as suas vidas para Jesus. Amém. Nos colocamos em pé. Queridos irmãos, nossas vidas foram tocadas pelo nosso bondoso Deus. Quando recebemos o seu nome, no momento em que fomos batizados. Por isso, todos os dias nós somos chamados a viver essa esperança. Que o Santo Espírito nos ilumine, nos capacite, nos conduza a também sermos um toque de esperança, um toque de compaixão aos que vivem e choram as dores deste mundo. E assim, poder abrir os céus diante dos seus olhos. Amém.